trabalhando esse tema acerca da depressão. Vamos dar uma olhadinha o que nos fala a doutrina espírita. A definição ou as definições da depressão, nós podemos encontrar algumas. Essa aqui é de Joana de Ângeles, que nos diz que a depressão é sempre uma forma patológica do estado nostálgico, ou seja, uma doença da melancolia. Esse depreciamento emocional faz-se também corporal, já que se entrelaçam os fenômenos físicos e psicológicos. Então, a questão da depressão, ela é conceituada como uma alteração de humor. E essa alteração de humor pode ser refletida como uma tristeza profunda, intensa, um abatimento, um desinteresse pelas coisas. Tudo perde a razão, a graça, o sentido. O mundo fica cinza. Viver passa a ser uma tarefa difícil, pesada. As ideias são obscuras, são pessimistas. Vamos encontrar alguns sintomas básicos da depressão, retratadas aqui. Aquele que está no estado deprimido, ele sente-se triste a maior parte do tempo, quase todos os dias ou todos os dias. Anedonia, que é o interesse ou prazer diminuído para realizar a maioria das atividades. A pessoa não tem vontade nem de levantar-se da cama. Há uma alteração de peso, perda ou ganho de peso sem intenção. A pessoa não consegue comer ou ela come muito. É uma lei de compensação, ela quer compensar alguma coisa que não está legal. Distúrbio do sono, a insônia ou a hipersônia, praticamente todos os dias. Problemas psicomotores, agitação ou apatia, também quase todos os dias ou todos os dias. Falta de energia, a fadiga, perda de energia diariamente. Culpa excessiva é aquele sentimento permanente de culpa, de inutilidade. Dificuldade de concentração, habilidade frequentemente diminuída para pensar ou concentrar-se. Ideias suicidas, pensamentos recorrentes de suicídio ou morte, porque muitos acabam tomando essa atitude do suicídio. A depressão, ela tem esses sintomas, a maioria desses sintomas que estão colocados aqui são sintomas físicos. A pessoa está se sentindo triste, é um sintoma emocional. A pessoa perde ou ganha peso, é no físico. Ela não consegue dormir, ela se sente agitada ou ela não tem vontade de fazer nada. Essa falta de energia também no corpo físico, ela não consegue levantar da cama, sente-se extremamente abatida. Ela é uma doença de caráter primário biológico e também psicológico. Existem os fatores que podem influenciar a depressão. Nós temos os fatores sociais, os fatores ambientais, os fatores psicológicos, afetivos, os familiares e os espirituais, que é o que nos chama mais atenção aqui nessa noite. Então, o que pode influenciar uma pessoa que tem já um estado latente de depressão? A própria sociedade, as questões do mundo, as pessoas começam a sentir incapacidade, muita violência, os fatores ambientais, dependendo dos locais onde a pessoa mora, ela pode ter uma tendência maior à depressão. Países em que o sol é muito curto, né? Os raios solares são muito curtos durante o ano, as pessoas tendem a ter
um percentual aquela comunidade ou aquelas comunidades tende a ter um grau um pouco mais elevado de pessoas deprimidas. Fatores psicológicos, que é a forma com que as pessoas lidam com a própria vida. Fatores afetivos também, que afetam muito, né, o intercâmbio entre as pessoas, que está dentro ali também dos fatores familiares. E, enfim, os fatores espirituais, em que a gente vai trabalhar um pouquinho aí a questão das obsessões. Dentro dos fatores familiares, dentro da visão espírita, nós vamos encontrar na célula, na família, aqueles espíritos que são nos afetos, pessoas que a gente gosta muito, e também aqueles que a gente tem que limpar as arestas, né? Que a gente tem que ir aí galgando passo a passo na nossa evolução junto a ele. A depressão, ela é uma patologia, ela é uma doença já comprovada. Inquestionavelmente, todas as aflições e todos os desapontamentos que aturdem o ser humano procedem-lhe do espírito, que é atado aos conflitos que se derivam das malogradas existências corporais transatas. Então, dentro da visão espírita, nós vamos ter isso dentro do livro Conflitos Existenciais. Dentro da visão espírita, nós vamos ter o ser humano com a sua malinha, com a sua história, né? Com os seus aspectos, os seus conflitos, que muitas vezes não são só desta vida, mas também vêm de outras, de acordo com o histórico dele, de acordo com o que ele fez, com o que ele deixou de fazer, com suas culpas, com seus remorsos, com seus prazeres, com as coisas boas que ele fez. Então, diante disso, esses conflitos que vêm de existências errôneas, que não deram certo, vêm se acumulando para chegar no momento em que ele não sabe lidar com determinadas situações, e isso tudo eclode. Muitas vezes a pessoa nem sabe por que ela está lidando com determinada situação da vida de uma forma tão triste, tão pesarosa, mas isso vem de outras questões mais aprofundadas. A grande parte dos quadros psiquiátricos que apresentam sintomas depressivos de maneira mais acentuada são, para a ciência oficial, muitas vezes de caráter hereditário. Nós vamos colocar aqui, caráter hereditário é o caráter que você, é a sua herança individual, é o que você está trazendo, é a sua própria história, a sua hereditariedade, né? Os quadros depressivos mais graves apresentam alterações anatômicas cerebrais, ou seja, o cérebro, ele está diferenciado, está lesado, e comprometimento neuroquímico importante. Não há as conexões, elas ficam falhas, as conexões cerebrais, as sinapses precisam acontecer, elas ficam falhas, elas não se encaixam. É como você pegar um brinquedo, desses que você dá para uma criança, que ela tenta colocar os brinquedos naqueles espaços, né, a estrelinha na estrelinha, e ela não consegue, é como se fosse isso, não encaixa, não tem a sinapse para encaixar, não tem os elementos para se encaixar, ou eles estão extremamente diminuídos. Essa é uma das teorias do processo químico cerebral para que haja a depressão. Esse é um dos estudos. Existem hoje também outros estudos que falam acerca de alguns hormônios, o corticol, que vão também trazer um quadro, podem apontar também um quadro depressivo. Mas esses comprometimentos da criatura na sua aceitação ou não das dificuldades da vida e sua imaturidade espiritual. A imaturidade espiritual do indivíduo, sim, afeta o seu viver e o seu conviver. Os sintomas depressivos, determinadas situações pela permanência da culpa, pela permanência da mágoa, pela permanência da raiva, são sintomas depressivos, os quais podem ter um caráter emocional
E aí precisam de muita terapia, de muito estudo, de muita perseverança. Quando se compreender que o espírito é sempre o encarregado de modelar a existência, que lhe é mais favorável, dispor-se-á de elementos para estudos mais profundos em torno da loucura e suas variantes, cujas raízes estão fixadas no cerne profundo do ser. Então, além da depressão, nós vamos ter outros, nós vamos passar só uma listinha aqui daqui a pouco, dos transtornos mentais, que dão base para a loucura e suas variantes, os outros transtornos, né? Que estão aonde? Lá naquelas gavetas bem fechadas, naqueles baús bem fechados do próprio ser. Há uma pergunta que sempre é bom destacar. A depressão e a tristeza são a mesma coisa? Bem, se você passa por uma situação desconfortável, um fato desagradável, como o falecimento de um ente querido, a morte que se apresenta ali, você tende a ter sim uma queda, uma tristeza. E essa tristeza é normal, é natural. Quando ela está ali até 2, 3 semanas, mas você já está se sentindo, recuperando-se daquele fato, do falecimento de um familiar, de um amigo muito querido, de um amor muito grande. Então você começa a se recuperar e volta ao seu estado natural. Então essa tristeza, isso é normal. Isso é até uma questão de que você para pensar na vida. Então, um fato desagradável, um fato ruim, um fato triste, que nos traz a tristeza, ela serve para a gente dar uma parada na vida e dizer assim, a vida é muito sutil, né? Vida, encarnar, desencarnar, é muito fácil, é muito rápido. Muitas vezes são situações inesperadas. Então, essa tristeza serve para uma ponderação e uma reflexão do ser. Mas quando a tristeza ela se prolonga e o indivíduo vai definhando, vai caindo, mas ele não consegue se recuperar ou voltar ao seu estado normal, aí sim começa a ser a característica da depressão. São traços que vão se apresentando que aí nós vamos ter a depressão. Essa questão aqui, quando ele fala cujas raízes estão fixadas no cerne profundo do ser, nós vamos encontrar esta simbologia aqui que é freudiana. O que é isso? Então, de acordo com os estudos de Freud, ele separou o ser, ele fez esse esquema. Lá no livro No Mundo Maior, no capítulo A Casa Mental, nós vamos encontrar esses itens sendo descritos lá. Então, Calderaro, se eu não me engano, ok? Ele fala que esse aqui é um processo do lado, quando você é um espírito desencarnado, e que é a mesma coisa quando você está encarnado. Porque isso aqui é do ser, do espírito, encarnado ou desencarnado. Isso é você. Então você tem o superconsciente, consciente e subconsciente. Esses são os 3 fatores que mais a gente pode falar deles com mais detalhes. Mas a gente tem o inconsciente e o inconsciente profundo. Não é? Vou só dar algumas pinceladas aqui. Nós vamos encontrar no inconsciente profundo aquela base. É quando a gente era lá um animal. Quando a gente tinha que correr para caçar, para poder sobreviver. Então é o instinto de correr, porque eu preciso correr atrás da caça, eu preciso caçar para eu me alimentar e eu sobreviver.
é aquele meu sentimento de hoje eu sou a caça. Então hoje eu tenho que correr do caçador. Então eu tenho que ter adrenalina, eu tenho que ter energia para eu correr, para eu não morrer. Porque em um momento eu era a caça, eu caçava, em outro momento eu era caçado. Então, inconsciente profundo, estão essas ideias. Né? Eu me lembro uma vez que nós fomos morar numa casa e a casa tinha um quintal. E o quintal estava com um mato alto, mas tinha uma goiabeira. E a minha mãe desceu assim, coisa pequena assim, a minha mãe desceu para olhar lá o quintal. Aí daqui a pouco vem a minha mãe correndo e eu paro ela exatamente na escada. Naquela escada. Que foi, mãe? O que está acontecendo? E ela, corre que é marimbondo, corre que é marimbondo. E aí saímos correndo para dentro de casa. Aí ela virou para mim e falou assim, quando você vê alguém correndo, você corre também. E era uma baita de uma caixa de marimbondo que tinha lá na goiabeira. Então, quando você vê alguém correndo, você corre também, porque é adrenalina. Você está correndo de quem? Você está sendo caçado, é um instinto animal, é um inconsciente. O que acontece? Medo. Medo de quê? De morrer. Vou correr. Adrenalina no corpo. O corpo provoca adrenalina para você ter energia para correr. Está lá no inconsciente profundo. Quem te ensinou isso? A vida, né? As experiências da vida enquanto ser animal. Então é mais ou menos isso. Subconsciente. Bom, consciente e superconsciente. Consciente, eu tenho consciência plena que eu estou viva, que eu estou aqui nesse exato momento, que eu estou aqui falando de um estudo que foi feito, trabalhado. Então eu estou no meu consciente, em plena consciência disso. Mas o que está no meu subconsciente, exatamente, eu não sei. A gente está tão acostumado a esse formato, por exemplo, a pessoa pergunta e a gente responde imediatamente sem pensar. Aí eu estou buscando alguma coisa no meu subconsciente, estou respondendo rapidamente, sem analisar, sem pensar o que a pessoa está perguntando realmente, o que a pessoa está falando realmente. Então, ali a gente tem esses hábitos, esse automatismo, né? Estou com sede, vou aqui beber uma água, é meu automatismo. Eu não vou pensar assim, agora eu vou parar e vou beber essa água, não. É um instinto. Então eu vou ali no meu subconsciente. O meu consciente é onde tem as minhas conquistas atuais, o meu esforço, a minha vontade. Qual que é a minha vontade? Eu quero crescer, eu quero progredir, eu quero evoluir. Para quê? Para chegar aonde? No superconsciente. O que tem lá no superconsciente que é bom? Lá tem o sagrado, lá tem o divino, lá tem a centelha, o clarão, lá tem Deus. Então, quando eu me posto a orar, e a minha oração é consciente, é sincera, vem da minha vontade, do meu desejo, eu atinjo o superconsciente, eu atinjo as camadas superiores do meu ser. E qual o meu benefício? Eu oro, as minhas preces são direcionadas a Deus, aos espíritos superiores que vão nos ajudar, a Jesus, e elas voltam até mim imbuídas, cheias de virtudes, para que eu receba uma bênção. Então, quando eu saio daqui, vou para a cabine de passe, eu me posto como eu estou recebendo um passe, eu estou recebendo energias que me farão bem, eu estou atingindo essa área em mim, que é a área divina. E aí eu consigo absorver o passe de uma forma mais adequada, de uma forma mais inteligente até, vamos dizer assim. E a gente vai tendo isso. O que eu quero é elevar-me. Enfim, mas por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso? Porque a gente estava falando assim, ó.
em torno da loucura e suas variantes, cujas raízes estão fixadas no cerne profundo do ser. Mas será que eu sou ou eu tenho loucura? Não sei. Será que eu tenho algum problema psicótico? Não sei. Ainda não me vi nisso, não me encaro dessa forma, pode ser que eu tenha uma neurosezinha. Eu tenho que fechar a porta. Fui lá, fechei a porta. Voltei, sentei, agora vou dormir. Será que eu fechei a porta mesmo? Levantei, fui lá, fechei a porta. E será que eu saí? Será que eu fechei? Transtorno obsessivo compulsivo, né? É uma neurosezinha. Eu tenho um pouco de loucura? Diz o ditado, né? De médico e louco, todos nós temos um pouco. Então essas neurosezinhas, que em algumas pessoas pode ser uma coisa pequena, em outras elas podem ser uma coisa maior, mais evidente, mais escancarada, né? E aí, dentro dessas neuroses, eu posso sim ter o transtorno depressivo, porque é um transtorno. E por que é um transtorno? Porque incomoda, né? Que incomoda. A depressão, ela incomoda não só o ser, a pessoa, mas ela incomoda todos que estão à sua volta. A família é atingida. Os colegas de trabalho são atingidos. A sociedade é atingida. Então a gente tem as nossas neuroses. Processo físico-psicológico. A depressão tem a sua repercussão orgânica, física e vice-versa. Um equipamento desorganizado não pode produzir como seria de desejar. Não é? Então lá o aparelho de som que não estava funcionando, não estava produzindo como se queria, como se desejasse. O que teve que ser feito? Corrigi-lo para que ele funcionasse de forma adequada. Então, assim, o corpo em desajuste leva a estados emocionais irregulares. Isso é fato. Tanto quanto esses produzem sensações e inarmonias, ou seja, falta de harmonia perturbadora da conduta, na conduta psicológica. Joana de Ângeles, né? Então, uma mente que está em desordem não produz de acordo com o que se necessita, se deseja, como deveria produzir. Aí Jesus falou lá que tem uns que vão dar 100%. Como é que era? 100, 70, 80? Enfim, né? Cada um vai dar conforme aquilo que tem. E aí, num equipamento desorganizado, ele pode não produzir nada. Pode produzir alguma coisinha, mas o seu estado emocional está irregular. Causas da depressão. O que será que causa a depressão, né? Vamos lá ver. O órgão doente reflete o desconforto do espírito, que manifesta naquela área a deficiência, a mazela que o afeta. Então, se a minha condição mental, meu cérebro, ele está apresentando uma doença dessas que a gente está falando aqui, é porque há um desconforto do espírito. O espírito não está de acordo com aquilo. Porque ele tem essa deficiência, ele tem essas mazelas que afetam a ele mesmo. No espírito se encontram as condições indispensáveis para a instalação do distúrbio. Né? Aqui faz jus. Em razão do seu comportamento no transcurso das experiências sucessivas. É o que nós já estamos falando e repetindo. A pessoa que tem um estado, que está num estado depressivo, ela está dando condições para a instalação desse distúrbio. Como ela está dando a instalação desse distúrbio? Como que isso acontece? A gente volta lá naquela parte que estava falando acerca da culpa, da mágoa,
do medo. Então está dando espaço para a instalação de distúrbio. Por que eu não estou dando espaço para a instalação de coisas boas? Porque eu estou me punindo, eu estou me culpando, eu não consigo sair desse ciclo. Uma condição que leva à depressão é citada pelo espírito François de Geneve, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 5. A melancolia, onde relata que uma das causas da tristeza que se apodera de nossos corações, fazendo com que achemos a vida amarga, é quando o espírito aspira à liberdade e à felicidade da vida espiritual, mas, vendo-se preso ao corpo, se frustra. Cai no desencorajamento e transmite para o corpo apatia e abatimento, se sentindo infeliz. Para François Geneve, então, a causa inicial é essa ânsia, esse desejo frustrado de felicidade, liberdade, almejada pelo espírito encarnado, acrescido das atribulações da vida, com suas dificuldades de relacionamento interpessoal, intensificada pelas influências negativas de espíritos encarnados e desencarnados, que nós não podemos nos furtar, que a obsessão também se faz de encarnado para encarnado. É a obsessão de espírito para espírito. Ele está encarnado, o outro está, ele está desencarnado, o outro está encarnado, os dois estão desencarnados, um está encarnado, obsediando o outro que está desencarnado, também ocorre isso. Nós vamos encontrar um transtorno mental, como havíamos falado, em que também a depressão se enquadra. Transtorno mental é toda síndrome caracterizada por perturbação clinicamente significativa na cognição, na regulação emocional ou no comportamento de um indivíduo, que reflete uma disfunção nos processos psicológicos, biológicos ou do desenvolvimento subjacente ao funcionamento mental. Então, se a gente tiver um pouquinho dessa coisa aqui, a gente tem um transtorno mental. Então, como a gente falou ali, vamos ver se a porta está realmente trancada e toda hora vai lá. Isso aí é um pequeno processo de transtorno. Ah, eu só sei fazer uma coisa desse jeito. Eu só sei fazer isso dessa forma. Eu não aceito outra forma. Pode, não estou dizendo, mas pode caracterizar um transtorno, alguma coisa que te incomoda muito, alguma coisa física que te incomoda muito, pode retratar um transtorno. O necessário é parar para analisar e verificar. Isso aqui, eu posso deixar de lado isso? Isso vai me afetar? Até que ponto? Isso está me trazendo felicidade realmente, verdadeira? Ou está me trazendo um encarceramento? É necessário analisarmos. Critérios diagnósticos e códigos. Aqui a gente tem alguns transtornos, olha. Alguns transtornos, algumas disfunções, né? Transtornos do neurodesenvolvimento, esquizofrenia, transtornos psicóticos, transtorno bipolar e relacionados, transtornos depressivos. É o que a gente está falando aqui hoje. Que também está muito próximo do transtorno de ansiedade. Que a ansiedade é um transtorno. Transtorno obsessivo compulsivo, o TOC e os relacionados. Transtornos relacionados a trauma e a estressores. Transtornos dissociativos. Dentro desse aqui, se eu não me engano, está a esquizofrenia. Transtornos de sintomas somáticos, transtornos relacionados, transtornos alimentares. A pessoa olha para si no espelho e diz assim, tô gorda. Você olha para a pessoa é pele e osso. A pessoa se olha e diz assim, mas eu estou muito gorda. A pessoa não consegue se enxergar que ela está fazendo mal a si. Transtornos de eliminação, de sono vigília, disfunções sexuais, de disforia de gênero,
transtornos. A mente. Nossa mente é destarte, um núcleo de forças inteligentes, gerando plasma sutil, que a exteriorizar-se incessante de nós, oferece recursos de objetividade às figuras de nossa imaginação, sob o comando de nossos próprios desígnios. O que é isso? Eu imagino e eu plasmo. Eu crio com o meu pensamento, com a minha mente, eu crio a todo instante, porque eu penso a todo instante. Então, se a minha mente está em desalinho, eu crio coisas em desalinho. André Luiz, em um dos seus momentos, em que ele descreve em um dos seus livros, ele fala que o mentor orienta ele e o seu companheiro a visualizarem, se concentrarem e visualizarem um ambiente interessante. Que fosse cheio de flores, cheio de folhagens, enfim. E aí ele faz lá o seu esforço e quando ele abre os olhos, são umas plantinhas, umas florzinhas pequenininhas. Não é um jardim suspenso, lindo, maravilhoso. Mas ele consegue plasmar e criar. Ele consegue criar, de acordo com esse núcleo de forças dele, ele consegue criar algo bom, né? Que é uma plantação, umas plantas bonitas, umas flores. Ao contrário também. Daí que a gente vai entender o umbral. Porque quando estamos no umbral, nós estamos desconectados das leis divinas. Os nossos recursos provêm de nossa mente. E nossa mente está infectada de culpas, de medos, de remorso. E a gente projeta, plasma essas distonias. E aí a gente ajuda a projetar aquele ambiente do umbral com a nossa energia negativa, com a nossa energia deteriorizada. Energia mental é o fermento vivo que improvisa, altera, constringe, alarga, assimila, desassimila, integra, pulveriza e recompõe a matéria em todas as dimensões. Quando Jesus usava as mãos para curar, ele usava a sua energia mental, ele usava o fluido cósmico universal e daí ele usava toda o seu amor para poder fazer as suas curas. Uma pessoa deprimida consegue? A sua mente está em desalinho. Ela vai atingir uma coisa boa? Ela está lá naquele nível mais baixo, mais básico, né? Ela está em sofrimento, ela está em tristeza profunda, ela está infeliz, se sentindo infeliz. Jung diria que ela estava lá naquela posição de vitimizada. Ela é a vítima das circunstâncias, ela não encara a si mesma. Ela não encara seus erros, seus equívocos. O que nós vamos encontrar é lá na parábola do filho pródigo, quando o filho pródigo está lá, já não consegue mais nada e consegue apenas um emprego para cuidar dos porcos. E ninguém dá nada para ele. Não dá comida, não dá alimento, não dá agasalho. Ele está lá no meio dos porcos e ele consome o que é dado aos porcos, as bolotas. Francisco de Assis diz que isso... Francisco de Assis não... Santo Agostinho, essas bolotas que ele come, não se sacia, são as coisas do mundo. Ele se alimenta das coisas do mundo, mas ele não se sacia. Por quê? Porque nas coisas do mundo não tem a energia vital que está em todo lugar, que é Deus. Então não se sacia, porque não tem Deus presente.
Então, quando ele estava lá naquele local de infelicidade, comendo o que os porcos comiam e não estava feliz, ele estava lá na culpa e não se sabe por quanto tempo ele ficou nesse local. Ele só se sabe que em determinado momento ele despertou. Então ele saiu daquela tristeza por algum motivo, que ele estava cansado. Assim também somos nós, espíritos milenares, eternos. Tem hora que a gente cansa de se sentir vítima e se sentir impotente e passa a dizer assim, ó, vou cair em mim, vou tomar consciência de mim. Aí a gente atua no consciente. Vou tomar consciência de mim e vou sair desse estado depressivo, deprimente e vou tomar uma atitude. E aí aquele momento em que o filho pródigo diz assim, caindo em si, lembrou-se da casa do pai. Vai lá para o superconsciente, lembra-se que tem um pai que o ama. Depressão e obsessão. O depressivo, ele está triste, então ele vai atrair pessoas tristes, profundamente tristes, amarguradas, infelizes, e vai atrair aqueles desafetos de outras existências, ou mesmo da própria existência. A forte incidência de fenômenos obsessivos que podem desencadear o processo depressivo. Por quê? Porque o processo depressivo, ele atua no subconsciente. Ah, eu conheço, ele não é bonzinho assim não. Ele fez isso lá na outra vida. Atua no inconsciente do ser. E se a pessoa não tiver as suas ponderações, os seus momentos de reflexão, de oração, orar e vigiar, ela pode sim cair nesse quadro, nesse processo depressivo, sendo influenciado pelos obsessores. Porque o que eles querem são irmãos infelizes também, que querem sentir que o outro está sofrendo como ele sofreu. E ele continua sofrendo. E aí eles atuam, podem sim desencadear esse processo depressivo, abrindo espaço, inclusive, ao suicídio. Ou se fixando a partir do transtorno psicótico, direcionando o paciente à etapa trágica da autodestruição. Quando a pessoa está no transtorno depressivo, ela não tem nada que a alegre. A família tenta auxiliar, a família tenta ajudar, mas ela não consegue sair daquele estado depressivo. Existe a necessidade dela ter a vontade, dela cair em si por algum motivo. E aí esse processo obsessivo, esse quadro de obsessão, ele pode ser cada vez mais agravado. Esse distúrbio da obsessão difere bastante daqueles de natureza orgânica, que produzem a loucura. Em todos os casos, porém, encontram-se espíritos enfermos, aqueles que estão reencarnados, endividados perante as leis cósmicas, em processo de grave provações dolorosas ou expiações reeducativas. A loucura, ela é um processo do espírito que acontece. É um espírito, por exemplo, que usou a inteligência para praticar muitas maldades. Então vai lesar a mente, representada pelo cérebro. E vai afetar a parte neuroquímica do cérebro. E pode produzir, sim, a parte orgânica, que é a loucura. No entanto, junto a isso, existem aqueles irmãos que estão vinculados a nós. Esses processos de loucura não significam exatamente estar no corpo físico encarnado. Pode estar também em hospitais psiquiátricos, manicômios, do plano espiritual, onde já recebem algum tipo de tratamento para poderem, muitas vezes, esquecerem aquele passado doloroso e deixar no subconsciente guardado, para não abrir essa caixa, porque ele pode sim romper com a realidade. E esses processos obsessivos, como são? Já conhecemos, como já falamos. É um processo obsessivo de
desencarnado para encarnado, que é o que a gente mais escuta falar, porque a gente está no lado do encarnado. Há o processo entre os desencarnados, que um vai levando o outro. Vamos lá para o umbral, lá é um lugar bom, lá tem festa, lá tem um monte de coisa. Mas lá é um lugar ruim de ficar. Encarnado para desencarnado, existem fatos ou histórias que determinado espírito deu comunicação e disse assim: pede para ele, quando ele dormir, ele não ir lá me perturbar, porque ele está indo lá onde eu estou me perturbar. Então é a obsessão do encarnado para o desencarnado. Ou mesmo as mentalizações, aquela pessoa morreu, aquela pessoa me fez muito mal, e vai mentalizando as coisas ruins que a outra fez, está obsediando o outro. E o outro não tem sossego. Porque se conecta, por quê? Porque encontra os espíritos enfermos, os endividados perante as leis. Na obsessão encontra-se atualmente um agente espiritual que se faz responsável pelo transtorno reversível. No entanto, nos casos em que o ser renasce sob estigma da idiotia ou chancelado pelos fatores que proporcionam a loucura, os seus débitos e gravames são de tal natureza grave que imprimiram no corpo o látego e o presídio necessários para a sua renovação moral. Conta-se também em um dos livros de André Luiz que ele vai analisar uma jovem senhora num local ermo, numa casinha muito simples, muito humilde, e lá se encontra o seu filho dementado. E ele é uma criança ainda pequena, mas quando eles vão analisar aquele ser que tem um problema mental, o que eles verificam que aquele espírito está fazendo? Aquele espírito de criança pequena ainda, ele só está lembrando daqueles momentos do passado em que ele dançava e bailava pelos salões, em que ele desfrutava das festas, dos comes, dos bebes, em que ele era partícipe da corte em determinado lugar, em determinado país. Então ele não conseguia entrar na realidade de que ele estava num corpo físico, mas mesmo assim as leis kármicas estavam dando a ele a oportunidade, daquela forma, naquele corpo preso à matéria, daquele corpo dementado, dele conseguir ali de alguma forma resgatar uma parte dos débitos. André Luiz cita também em uma de suas obras que os estados da mente são projetados sobre o corpo através dos bióforos. Bióforos, o que é isso? São unidades, forças psicossomáticas que se localizam nas mitocôndrias. O que é uma mitocôndria? Mitocôndria está dentro da célula, ou seja, está lá dentro da gente. E esse bióforo, ou seja, essa unidade de força que está lá dentro da mitocôndria, dentro da célula, dentro dos tecidos, a mente transmite seus estados de felicidade ou infelicidade a todas as células através desses bióforos, essas unidades forças positivas ou negativas, de acordo com a mentalização. Através dos bióforos. Ela funciona ora como um sol irradiando luz, calor, energia, equilibrando e harmonizando todas as células do nosso organismo. E ora como tempestades, gerando raios e faíscas destruidoras que desequilibram o ser. Então, quando a gente ama, todas as células do nosso corpo amam. É raio, sol, é luz, é equilíbrio, é harmonia. E quando a gente odeia, todas as células do nosso corpo odeiam. Daí que vão se impregnar mais especificamente naqueles pontos onde nós temos fragilidades. Dando então ao transtorno depressivo uma conotação muito maior, muito mais pesada. Segundo Emmanuel, a depressão interfere na mitose, na divisão celular,
contribuindo para o aparecimento de doenças tais como câncer, doenças imunológicas, deficiência imunitária, facilitando as infecções. Na depressão, existe uma perda dessa energia vital no organismo, um processo de desvitalização. O indivíduo perde energia. O indivíduo fica com a fé comprometida. E se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, é possível que você remova uma montanha de detritos. Mas o remorso é um dos mais avassaladores sentimentos que no estado de desencarnação de um espírito chegará a enlouquecê-lo. Poderá levar o espírito a reencarnar em estado vibratório precário, por excitado, deprimido, alucinado, desesperado. Aí vem esses transtornos, inclusive da depressão. E se houve remorso, houve crime. Delinquência. E se houve crime, a consciência desarmonizada consigo mesma desarmonizará todo ser e de muitas formas. A mente enferma refletirá sua normalidade sobre o perispírito, que é dirigido por ela, e este sobre o corpo carnal. Então, quando você vai reencarnar, você está montando um corpo físico de acordo com o seu perispírito. Seu perispírito está debilitado, você está se cobrando muito porque você tem remorso, porque você cometeu um crime. E aí, este corpo carnal, que é escravo de ambos através do sistema nervoso, eis aí a doença mental como substrato, como é que a gente fala? Substrato orgânico, como adubo, vinculado a problemas espirituais. Tem os problemas espirituais, tem os obsessores, mas não propriamente a obsessão na sua feição comum. Tá? Isso vai muito da pessoa querer sair desse estado deprimente e dessas condições. É necessário o medicamento físico, a terapia psicológica e o tratamento na casa espírita. Podemos afirmar que nem todas as doenças humanas são desencadeadas pela ação malévola do espírito. Contudo, nas doenças psiquiátricas, há sempre um processo obsessivo vinculado ali. Pois a condição mental da doença abre fendas, espaços que vão propiciar a entrada em sintonia do encarnado com o plano inferior. Ou seja, com aquele nosso down, né? Aquele nosso lá embaixo, nosso inconsciente, nosso superconsciente, nosso inconsciente profundo, né? Nosso subconsciente. E aí aparecem os estados de obsessão. Quando as obsessões se fazem prolongadas, aí passa para aquele aspecto de paciente não dispõe de recuperação, não consegue, a incidência continuada dos fluidos deletérios sobre os neurônios cerebrais termina a produzir por afecções e distúrbios de grave porte que se tornam irrecuperáveis no plano físico. E o processo de cura, ele é longo e doloroso, pode demorar séculos. Séculos. Terapêutica. Nós vamos então ter aqui a oração, a busca por um atendimento fraterno, por uma ajuda, um auxílio, por uma terapia, por uma medicação, o recebimento de passes, a água fluidificada e o convívio social buscando a caridade. É importante salientar, muitas vezes, que o transtorno depressivo, a pessoa que está no transtorno depressivo, ela vai, busca ajuda, ela consegue, ela dá uma melhorada, aí ela foge. Porque, na verdade, ela tem que encarar-se a si mesma, ela tem que conhecer-se a si mesma. E ela ainda não está se sentindo apta, preparada para se encarnar. Aí ela foge de si mesma. O que acontece? Volta o transtorno depressivo. Aquele lugar lá, aquela religião lá não me curou.
Quem se cura é o próprio indivíduo, basta ele ter vontade. E aí, quando ela sai desse, já estou curada, aí sai correndo, aí volta tudo de novo. A ação magnética, nos casos dessa ordem, a contribuição psicoterapêutica, ou seja, você fazer muita leitura evangélica, você buscar a casa espírita através da bioenergia, passe, água fluidificada, doutrinação do paciente dos possíveis espíritos que estarão complicando o processo de desequilíbrio, a oração fraternal são de inequívoco resultado saudável, proporcionando o bem-estar possível e a diminuição do sofrimento do paciente. Tem pessoas que ainda não entenderam que o tratamento, ele passa por vir assistir à doutrina, porque durante a doutrina você está aprendendo e você está sendo tratado. Não adianta chegar. Tem algumas casas, tem alguns locais que promovem só aquele trabalho de fluidificação da pessoa, receber passe, água fluidificada e tudo mais. É muito válido, com certeza, mas é essencial também que a pessoa se faça permanente, buscando o conhecimento dentro da doutrina, buscando os momentos de estudo dentro da casa, buscando os trabalhos de auxílio à caridade fraternal. A cura real de qualquer paciente reside na sua transformação moral para melhor, porquanto pode recuperar a saúde física, emocional e psíquica. No entanto, se não aceitar as responsabilidades de auto-iluminar-se, logo enfrentará novos problemas e situações desafiadoras, que se tornarão e parecerão muito mais pesadas do que antes. Porque não conseguiu solucionar, sanar ou pelo menos encarar. Nós temos a dificuldade de entender que nós somos seres falíveis. Mas nós também temos dificuldade de entender que nós somos seres capazes de nos elevar moralmente. Os transtornos, o transtorno da depressão, ele vai para os dois lados. A pessoa estava sofrendo tanto, desencarnou, descansou. Não. Ela vai continuar sendo a mesma pessoa, é o mesmo espírito. Vai continuar naquele mesmo processo. Então, se não der solução aqui, vai ter dificuldades logo à frente. Porque chegarão desafios que foram compromissos feitos antes da reencarnação e que não está conseguindo dar conta deles. É necessário sim esse autoconhecimento, não tem outra coisa para fazer. Em obras póstumas nós vamos ter, cada um pensa em si antes de pensar no outro. O que é a depressão? Onde estão as suas verdadeiras raízes? Suas verdadeiras raízes estão no egoísmo. Esse sim é o sentimento que a gente tem que buscar a todo custo combater em nós mesmos. Porque o depressivo, ele acha que o mundo todo está contra ele. O mundo todo gira em volta dele. Isso é um traço do egoísmo. Então, as raízes do transtorno depressivo é o egoísmo. E como chegar a um estado de superconsciente, um estado de alcançar a Deus? Jesus, o psicoterapeuta excelente, ao sugerir o amor ao próximo como a si mesmo, após o amor a Deus, como a mais importante conquista do homem, conclama-o a amar-se, a valorizar-se, a conhecer-se, de modo a plenificar-se, o ser integral, com o que é e tem, multiplicando esses recursos em implementos de vida eterna, em saudável companheirismo, sem a preocupação de receber resposta
equivalente. É o altruísmo, aquele que trabalha em prol do outro sem esperar nada em troca. É vivenciar o amor. Mas se eu não me conheço, eu não consigo conhecer o amor que está em mim. Se eu não me amo, eu não consigo me valorizar. E se eu não fizer nada disso, eu não consigo alcançar a plenitude do ser, a qual eu estou destinada. Então o caminho é sempre esse. Não adianta a gente cansar de falar, estou cansada de escutar sobre reforma íntima. Mas chega uma hora, uma situação da vida, em que você é conclamado a rever seus conceitos, rever seus sentimentos e sair daquele estado basal do corre, porque tem algum animal te caçando, ou vamos correr, porque eu preciso me alimentar. Sair daquele estado basal, sair daquele inconsciente, daquelas gavetas fechadas, né? Tem que abrir as gavetas, mesmo que sejam aos pouquinhos. Isso aqui não foi legal o que eu fiz. É necessário esse auto-encontro para poder planificar-se, alcançar a plenitude da vida, que é amar a Deus, ao próximo, como a si mesmo. Aí então não teremos mais transtornos de ordem nenhuma, nem os psicóticos, nem as neuroses, nem os toques, nem as ansiedades, nem o transtorno depressivo. Eu agradeço muito, muita paz a todos.